Boa noite, então, a todos. Vamos iniciar mais uma live hoje. É um prazer a gente estar aqui com a nossa Terça do Conhecimento. Boa noite a todos. Vamos chamar a nossa equipe aqui, que sempre está comigo nessa terça, com grande amor e carinho. Vem cá, Manu, dá um oi. Michael, Bruno, Thaís, essa equipe da Terça do Conhecimento. Olá, galera! Um grande beijo a todos vocês, sejam bem-vindos, mandem suas perguntas, porque hoje, silenciosamente, nós estamos falando sobre ela, né? A depressão, que afeta hoje milhões de pessoas, são 322 milhões de pessoas que são afetadas hoje, crianças, idosos, jovens, adolescentes, né? 8% da população hoje são crianças e adolescentes. É o mal do século? É o mal do século. Eu falei ansiedade semana retrasada, né? Que também é um mal do século, mas a ansiedade é um precursor da depressão. A ansiedade hoje é o número 1 no Brasil e depressão hoje é o 5º maior mal. Então, assim, é algo que caminha. A ansiedade é um precursor da depressão. Mas a depressão, Michel, ao contrário do que as pessoas falam muito, acham que é uma frescura às vezes, né? Acham que é uma bobagem. Depressão é algo muito sério. É a falta de conhecimento até sobre o que... A falta de conhecimento. Ou até às vezes eu acredito que as pessoas acham assim, não vamos... Vamos minimizar um pouco, não vamos dar bola para isso, para as pessoas não dar muita bola. Só que hoje uma das maiores causas do suicídio é a depressão. Então a gente tem que levar muito a sério, né? Às vezes se menospreza, eu acredito, até por falta de conhecimento. Depressão é uma doença, ela pode ser fatal e a gente tem que se preocupar com ela, porque em 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Em 2020 a doença que mais vai dar, inclusive, afastamento. 48% hoje dos afastamentos de doença, de motivo de trabalho hoje, 48% é doenças por transtornos mentais, por doenças como a depressão, né? Que leva as pessoas a se afastar. Ela só perde hoje para as lesão por esforço repetitivo. Então, doenças de afastamento do trabalho. Ano passado, nós tivemos 78 mil trabalhadores afastados por mais de 15 dias por causa da depressão. Depressão, então, ela prejudica não só o lado pessoal. Pode aparecer aqui, Vamos Michel. lá. Fica falando aí longe da gente, aqui pode aparecer aqui também. Oi, galera. Então, depressão também pode, tanto pro lado pessoal como no lado profissional também afeta muito. Claro. A depressão hoje, ela vai nos levando a uma incapacitação a ponto que ela afeta a minha vida pessoal, vai me dando uma incapacidade, vai me tirando o prazer de viver, né? Me tirou o prazer de viver, por que eu vou ter um propósito profissional? Eu vou levando a vida. Ela vai me tirando, ela me oscila, ela vai me tirando a incapacidade. A gente chama isso de, né, que vai tirando a força do ego da gente, vai tirando a força do ego. Então, a força do ego é o que faz eu bater meta no meu trabalho. Quem tem força do ego tem a força da ambição, do propósito, da missão. E eu vou perdendo. Eu tenho que levar em conta que a depressão, ela trabalha os neurotransmissores das pessoas. São 3 tipos de neurotransmissores que são afetados, Michael. O principal deles é a serotonina. Tanto que todo antidepressivo é um recaptador de serotonina, né? Então, quando a pessoa toma uma fluoxetina, um Prozac, é um recaptador da serotonina. Outro que eu tenho é a noradrenalina. E em menor dosagem, a dopamina. As nina que eu brinco. Então, essas ninas aí é uma captação que a gente tem no nosso cérebro. Então, são símbolos que a gente tem que trabalhar. Então, depressão é algo sério e que a gente tem que levar em conta. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? No último Celebration mesmo que a gente fez, a gente recebeu muito inbox, porque o Celebration ele trabalha muito essa parte emocional das pessoas. A gente recebeu muito inbox de pessoas que disseram que entraram com depressão e depois do Celebration não pararam de tomar o remédio. Veja bem, tudo é uma transformação que a pessoa sofre, né? Eu costumo dizer que é como um caminho cerebral que a gente vai ter. O nosso cérebro eu poderia comparar a uma floresta. E uma vez que eu entro dentro dessa floresta, é como se eu tivesse um facão. Né? Quando você encontra você encontra um caminho, é como um facão abrindo uma picada lá dentro do mato. Esse comportamento é como se fosse o facão abrindo a picada. Exatamente. Uma vez que você instalou a depressão lá, é fácil eu acessar esse caminho. Entendeu? Então, quando você acessou o caminho. Então, a gente nunca pode menosprezar uma pessoa que começa a apresentar sintomas de depressão. E uma das coisas que quem está nos assistindo aqui tem que identificar
tristeza não significa depressão. Né? Tristeza, às vezes a pessoa está triste, ela tem um motivo para estar triste, ela chora. É diferente. A tristeza, a depressão, ela é vazia. Ela não tem motivo. Tristeza, eu tenho motivo. Eu tô triste porque eu perdi um cachorrinho. Eu tô triste porque alguém que eu gosto partiu. Eu tô triste por uma... É diferente. A depressão, eu não tenho um motivo aparente pela minha tristeza. Então, ela vem... É algo muito mais forte do que uma simples tristeza. A gente tem que aprender e, inclusive, tem que procurar ajuda médica. E muitas vezes, Michael, a gente dentro da empresa tem colegas que estão em depressão e a gente não está conseguindo identificar isso. Então, dentro da nossa equipe, muitas vezes... E às vezes ele pode passar até como mal-humorado, uma pessoa afastada, mal-humorada, uma pessoa vitimizada. A gente rotula as pessoas, né? A gente julga as pessoas ao invés de fazer, às vezes, uma sessão de coaching, conversar com essa pessoa, trazer... Aproximar. Ano passado teve uma campanha muito legal do Ministério da Saúde que era conversar com quem tem depressão. Né? Teve até um slogan sobre isso. Sim. Conversar, chamar essa pessoa, porque a pessoa ela não consegue falar com as pessoas quando ela tem depressão. Ela se recolhe. Então, dialogar é um dos melhores caminhos com as pessoas que têm isso. Doutora Gente, Tânia, tem muitas perguntas chegando. Mas queremos lembrar sobre o nosso sorteio de hoje também, como né? sempre, todas as nossas terças, quem compartilhar nossa live concorre ao maior evento da América Latina, Celebration Power Life, 4, 5 e 6 de outubro aqui na Serra Gaúcha. E vai poder trabalhar a depressão lá, doutora? Vai, nós vamos trabalhar muito área de saúde, até porque nós temos 2 convidados especiais demais nessa área. Dr. Samuel Dalalaste, um dos maiores médicos aí brasileiros renomados, e ela, uma neurocientista alemã que vem para falar com a gente também, Michael, sobre felicidade. Quais são os Como acessar isso? Como acessar a felicidade? Você vai estar com a gente aqui e você pode ganhar o seu passaporte se você compartilhar nossa live e comentar. Ou comentar e marcar aí no Instagram um amigo seu, você pode concorrer. Então vamos lá, gente. Quem quer acessar a felicidade, quem quer estar com a gente e poder se trabalhar ainda mais o seu autoconhecimento no Celebration Power Life, compartilhe. Nós vamos sortear um Celebration no Facebook e no Instagram. Doutora, nós temos a primeira pergunta. Manda as perguntas aí pra gente. Gente, tem muita pergunta. Muita pergunta. O pessoal tá mandando aí, vai mandando. Manda aí. Olha só, a Janete Goulart. Nossa aluna de coach aí de Canoas. Um grande beijo, Janete. Ela tá perguntando quais os sinais que ajudam a identificar a depressão. Normalmente, as pessoas... Uma das coisas interessantes é a oscilação do sono também. Pessoas que dormem pouco. Por quê? Uma das coisas, a gente não entra no sono regular. Pessoas que dormem pouco, irritabilidade, diferença de humor, uma certa falta de apetite, muda o apetite da pessoa, o humor desestabiliza. Então, são pequenos sinais que eles vão oscilar. Outra coisa que você vai perceber também, uma apatia, uma baixa autoestima com humor, oscilação de humor. Então, esses pequenos detalhes, uma falta de interesse pelas coisas. E esses sinais, eles têm que se manter pelo menos, Janete, 15 dias acima do normal. Não é assim, 1, 2, que às vezes a gente acorda de manhã, a gente às vezes acorda 2, 3 dias e não tá naqueles dias legais. Agora, se isso perdurar por mais de 15 dias, aí você tem que procurar um médico porque você está com algum distúrbio, que pode não ser só hormonal. Uma das coisas que a depressão faz, Michael, é um distúrbio hormonal. Mulheres, elas têm 2 vezes mais chances de ter depressão. Essas são as estatísticas que às vezes se confundem também, porque os homens não procuram muita ajuda. As mulheres têm mais abertura e também procuram mais ajuda médica. Os homens, já por uma questão cultural, não dão muito entrada para dizer que estão com a depressão. Isso seria uma das causas de vários... Desse século a gente vê muito suicídio, né, doutora? Exatamente. Por procurar uma ajuda, a pessoa vai ao limite. Exatamente. Bem colocado. Aliás, uma das maiores causas do suicídio é a depressão. Nós temos que deixar muito claro isso. E uma das coisas que tem me assustado muito no consultório, porque às vezes eu vou atender consultório, é a questão de crianças com depressão. Eu costumo dizer assim, que a depressão, ela pode estar dentro da sua casa e você não está vendo isso. E isso nos assusta muito, a depressão no adolescente. Para você ter uma ideia, a cada 2 adolescentes no mundo, um vai ter depressão.
Isso é um índice muito alto. E a adolescência, estou falando aqui agora, com 14, 15 anos. Nós temos hoje um índice de crianças que se mutilam entre 8 e 14 anos. Isso, né, Nós estamos vendo muito isso hoje. Então, é importante os pais ficarem muito atentos. Na última turma de coach nós tivemos um caso, né, onde o pai conseguiu ajudar Conseguiu a filha. Reverter. Uma menina de ainda 13 tempo, anos, né? que deu tempo de reverter. Ele conta o seu case. É um exemplo, inclusive, para todo mundo lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele conta o seu case, o quanto o coach ajudou ele a conversar, a trazer a filha de volta, a ter essa gestão emocional, né? Porque quando você se depara com alguém da família, tem que ter uma gestão emocional para lidar com isso também. É porque o adolescente, ele entra muito naquela rota hoje da autoestima, da socialização. Então, uma das dicas que a gente fala é cuidar o rendimento escolar da criança, adolescente, ir mais em prol dentro da escola, ver como é que eles estão, falar com os professores se eles estão observando alguma coisa, porque com a vida atribulada que o empresário tem hoje, né, que as pessoas têm hoje... Cada vez menos tempo com a família. Menos tempo, com a preocupação de trabalhar, conseguir se manter, etc e tal, os filhos, eles estão tendo que se virar. E a internet está entrando muito na vida deles com coisas erradas, muitas vezes. Então, eles estão acessando tudo, não tem filtro. E eles não têm cabeça, às vezes, suficiente para isso. Para assimilar tudo isso aí. Então, a gente tem que ficar muito ligado, olhar mais os cadernos deles. Essa semana que passou também, eu peguei uma mãe que pegou uma carta de um filho se despedindo, né? Uma criança de 12 anos se despedindo do mundo, dizendo que ia tirar sua própria vida. Então, cuidar o que os filhos escrevem no caderno, principalmente nas últimas páginas do caderno. Então, quando você se antena, você ir atrás disso e se antecipa, você pode salvar uma vida. Com certeza. Isso é muito importante. É muito importante. Queremos mandar um abraço aí, então, doutora, para a turma 85 de coach que está aí do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está nos acompanhando. Foi um sucesso essa turma do Rio de Janeiro. A gente teve sessões de coach, as pessoas acham que você é tão longe, né? A gente teve sessões de coach lá, que 2 sessões, inclusive, que o pai queria ficar 1 hora com o filho por dia, né? Como isso é importante. Como isso está sendo difícil para as pessoas gerenciar esse tempo, né, doutora? Isso mesmo. Eu estou vendo aqui o pessoal da SAT, me alcança aí, faz favor, Thaís, essa sacola. Eu quero dar um abraço para eles que estão nos acompanhando. Vamos mandar um abração. TV SAT me trouxeram um presente lindo. Um beijo para eles, que são carinhosos Estarão demais. com a gente a semana que vem na Universidade de Negócios. Um grande abraço. Ao Daniel, obrigado, Flávio, Daniel, a Cris. Beijão para vocês. Grandes empresários aí que estarão conosco. Pessoal de Londrina. Manda um oi aí, Estaremos Londrina. semana que vem também em Londrina. Com uma turma de coach aí, começando uma turma 86 lá, né? 87. Dia 8 de agosto. 87, 8 de agosto. Um grande beijo para Londrina incrível. Grandes empreendedores também. Turma de Londrina aí. Lembrando, né, doutora? Quem compartilhar a nossa live ou comentar e marcar um amigo, pode concorrer aí a um dos maiores eventos da América Latina, Celebration Power Life. Tem mais de 5.000 já inscritos. E eu vou contar uma novidade que eu já vi uma parte da aula. Vai falar muito. E vai ser incrível a parte de autoconhecimento, a parte de direcionamento, de clareza, né, doutora? Nós vamos falar sobre TDI, que é a terapia direta do inconsciente, como se empoderar, se blindar contra tudo isso que você está acompanhando com a gente hoje aí, cada vez mais, para a gente se empoderar contra possíveis transtornos e doenças mentais, ansiedades, estresse, né? Manda aí, Michel, mais uma pergunta. Como está sendo desafiante, né, doutora? Essa próxima pergunta, ela diz isso. A pressão de gerenciar uma empresa pode levar à depressão? Cláudio de São José do Rio Preto. Pode, né? O estresse em si, ele já pode causar uma depressão, porque as pessoas não estão... A pressão em si, síndrome de Burnout, por exemplo, né? As pessoas precisam, por exemplo, quem trabalha exaustivamente sob certa pressão, sobre forte pressão demais e não está preparado para isso, ela pode sim causar uma depressão. Como eu brinco, fritar os nossos neurônios quando a gente não está preparado. Tudo que for exagerado demais pode dar. O que acontece hoje? Nós vivemos numa era de alta tecnologia, não estamos preparados para a inteligência artificial, para a robótica, para a crise econômica que nós estamos pegando agora. Vou dar um exemplo para você. A semana passada a gente falou sobre isso.
Grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul estão fechando. Né? Fechou tá fechando a Nestlé, está fechando aqui a Paquetá fechando recuperação judicial. No Brasil, a ABC Paulista, a Ford fechando. Muitas empresas num momento difícil. Isso dá uma pressão quando a gente sabe que estamos entrando no terceiro ano, abaixo 8% do PIB. Ou seja, estamos numa depressão econômica. É um momento difícil, sim. O empresário está também com a água no pescoço. Ele tem encargos. Aliás, gente, o empresário no Brasil hoje, ele é um leão. Ele tem que vencer encargos, ele tem que trabalhar a equipe, ele é solitário muitas vezes, o nosso empresário, né? São encargos que ele tem que pagar, ele tem que gerenciar a equipe. Gerenciar a equipe, ele tem que cuidar da família dele. Eu estou falando do empresário, tanto o homem como a mulher, né? Que hoje em dia as mulheres empreendedoras também estão nesse perfil. Então, há uma pressão violenta. E a gente observa muito, né, doutora, que o empresário, o líder, ele é muito solitário. Exato, né? acabei de falar. Ele não tem para quem, né? Para quem se socorrer. E então, aí essa pressão emocional é desafiante. A pressão faz duas coisas, tá? Ela aumenta a pressão cardiovascular. Nunca nós tivemos tão altos infartos do miocárdio. A cada 40 segundos temos um infarto do miocárdio. Acabamos de ler, por exemplo, essa semana que aumenta 30% os infartos do miocárdio sob forte pressão. Depressão é uma das coisas que também aumenta os infartos do miocárdio. Doenças inflamatórias e infecciosas também aumentam com a depressão. Sim. E a pressão dos encargos e dos negócios. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente é, por mais que a gente busque, né, aumentar os nossos negócios, quando eu não tenho controle emocional, quando eu não tenho controle de gestão emocional, eu vou perder na minha saúde. Então, eu tenho que ter 2 pilares fundamentais para me abastecer como pessoa. Uma alavanca pessoal e uma alavanca profissional, que eu mais bato nos cursos, né? Uma das coisas que a gente mais fala para os nossos alunos, tu tem que ter 2 centramentos. O que adianta um homem ter um império, ter dinheiro e viver em cima de uma cadeira de rodas? Uma das coisas que eu mais aprendi nesses anos de UTI foi isso. Quantas vezes a gente pegou pessoas na UTI, né, com dinheiro, mas na UTI. E aí não adianta mais nada. Exatamente. E a internet também trouxe isso, né, doutora? Porque hoje a internet, você pode falar qualquer coisa na internet, né? As pessoas, elas falam o que querem na internet e muitas pessoas, a gente sabe que um dos maiores medos do ser humano é o medo de não ser amado, de não ser reconhecido. E às vezes as pessoas também não sabem lidar com isso, porque... Olha só, tem 3 coisas que nós temos que saber. A depressão, ela age no córtex cingulado, lá dentro, no córtex pré-frontal e na amígdala. A amígdala é o local do medo. Então, a depressão, quando eu tenho uma pressão que eu não sei administrar com os meus negócios, você pode ter mestrado, doutorado e a melhor universidade, Berkeley, Harvard, Stanford. Se você não souber lidar com a gestão emocional, com o centramento emocional, você vai botar tudo a perder. Exatamente. Então é por isso que a gente trabalha, uma das coisas que a gente mais trabalha dentro do coach business é essa gestão emocional. Gestão e inteligência emocional. Porque é desafiante, porque você pode estar bem, pode acontecer uma coisa a qualquer momento e você perdeu o rumo. 20% das pessoas têm morte súbita quando dormem. Então, quando você não tiver esse controle, esse gerenciamento emocional, doenças como depressão, ansiedade, transtorno mental vão acabar com a gente. Gente, vocês não têm noção o que tem de perguntas. É muita o que tá vindo aqui direto com as meninas mandando aqui. Eu quero mandar um beijo enorme aqui, a PVS do Brasil, toda a galera Beijão da PVS nos acompanhando aqui. Vai ter sorteio, o pessoal tá pedindo aqui. Amanhã a gente vai fazer, quem compartilhar a live, marcar um amigo, botar aí no Facebook, no Instagram, vai ser sorteado. Vai concorrer ao sorteio do Celebration. Quero mandar um abraço pro Jai, o Jai da Legítima rede, uma das maiores redes de farmácia. Ao Jefferson Hoffman, Desinsert, nosso parceiro, nosso case de sucesso. Aliás, o Jefferson é o nosso Steve Jobs, né? Um dos maiores Desinservice de saúde ambiental. Então, gente, compartilha aí, façam suas perguntas. Manda aí, gente, tem muita pergunta chegando. Manda a próxima aí. Tânia, antes de eu ler a próxima, tem mais abraços e beijos aqui. Tem muitas chegando aqui. Um beijo para Marli Hoffman, aqui de Igrejinha. Eles que são da Imunizadora Hoffman. Grande empresa que foi nosso case também.
Gente, essa empresa eu tenho que falar a eles, hein, Michel? Eles que faturaram 18 milhões e agora vão bater a meta de 30 milhões. Jonas Brasil e Paola, né? Eles estão nossos alunos da universidade. Nossa, a gente está muito Casa orgulhoso. Na Serra Imobiliária. Joel Faleiro. Grande beijo para vocês também aqui da Serra Gaúcha. Aqui. Alexandro Beres, turma 80. Um beijão para vocês de coach. Gente, é muita gente. Um beijão para todos vocês que estão nos acompanhando. Porque é um prazer estar com vocês aqui. É sempre bom, né, Tânia? Passar informação, ajudar, fazer o que a gente pode. Nessa terça do conhecimento aqui, um beijão para todos vocês e que vocês continuem colocando em prática tudo aquilo que aprenderam no coach, porque nós estamos na contramão. Enquanto uns estão chorando, nós estamos vendendo lenço aí. Exatamente. Com tantos resultados bons de vocês aí. Tânia, a pergunta é o seguinte. Manda. Vem do Paulo Moreira de São Paulo. Ok. Passei por uma depressão e quebrei o meu negócio. Até hoje sofro com isso. O que fazer para me recuperar? Como é que é? Passou por uma depressão? E ele quebrou o seu negócio. Olha e só. até hoje ele sofre com isso. O que fazer para se recuperar? Primeira coisa que ele ainda sofre com isso. Ele ainda está vive preso no passado, nisso, né? Veja só. Depressão sempre vai pegar a linha do tempo do passado. Dor, mágoa, sofrimento. Ansiedade, nós vamos viver na linha do futuro. É sofrimento por antecipação. Exatamente. Ansiedade é assim, ó, é aquela pessoa que trabalha, porque ela quer um futuro melhor para o filho. Ela quer pagar a faculdade do filho, que tem 6 anos, mas ela pensa na universidade. Exatamente. Falta foco, né? Isso, ela sofre por antecipação. Então, ela fica com vasoconstrição, ela sofre. Depressão é dor, é mágoa, é angústia. Vive no passado. Só que uma coisa eu tenho que dizer para você. Depressão, hoje, nós temos já estudado 52 genes, Michel. E o homem e a mulher, eles não têm o mesmo tipo de depressão. E aí nós estamos tendo um problema hoje dentro da medicina. É prescrito o mesmo medicamento para o Michael e o mesmo medicamento para a Tânia. Só que dentro hoje da medicina já se sabe que o tipo de medicamento para o Michael não deveria ser igual para a Tânia. Enquanto inibe o teu, acelera o meu. Então hoje já existem estudos que tem que ser tratado. E tem uma outra coisa também, porque o que eu estou te informando aqui é porque eu faço pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro. Eu estudo a longevidade e doenças do envelhecimento. E uma das coisas que nós estudamos dentro do pós-graduação com o Laí, eu faço parte da Academia dos Médicos, nós estudamos isso, é que a depressão, você vai ter que tratar, às vezes, ela por meses, semanas ou anos, e ela pode ser, inclusive, recorrente. O que significa isso, Tânia? Eu vou tratar a nossa depressão e isso pode, não quero dizer que vai acontecer, mas daqui a um tempo ela pode voltar. Então, significa que eu tenho que tratar e pode ser que daqui a um tempo eu tenha que tratar de novo. E eu tô falando que ela é medicamentosa. Paralelo a isso... Por que tu tá falando isso? Porque eu tenho que tratar esses neurotransmissores que se desregularam. Sabe quando a gente dá um curto-circuito, Michel, e bagunça tudo? Eu tenho que agora organizar aquela floresta que teve uma picada ali no meio e que agora nós vamos ter que reflorestar de novo. Eu falei para ti no início da live que são os neurotransmissores que eles tomaram baque. E agora nós vamos ter que reorganizar, porque em algum momento do caminho lá dentro desorganizou. Paralelo a isso, para que eu tenha esse caminho reconfigurado agora e de boa melhorar a nossa mente, os símbolos que eu falei para você e a amígdala, nós vamos ter que fazer atividade física para melhorar a nossa vasodilatação e a serotonina. Nós vamos ter que melhorar a nossa alimentação. Nós vamos ter que mudar o nosso peso, se eu estou acima do peso, melhorar. E eu vou ter que também melhorar o meu sono. Eu tenho que ter uma boa noite de sono. Eu vou ter que fazer, a gente chama isso de higiene do sono. Eu tenho que tomar água 2 litros por dia, porque o meu corpo é 70%, 90% de água. Ou seja, eu tenho uma série de coisas que eu vou ter que mudar se eu quiser melhorar. Eu vejo você falando isso, doutora, eu lembro muito das suas aulas de coach, quando você fala se o empresário ou a pessoa não tem 1 hora do dia
para fazer uma atividade física, alguma coisa está errada na vida dele. Alguma coisa está errada, porque por dia nós temos 1.440 minutos, a gente tem que usar a nosso favor. Exatamente. Né? Outra coisa que eu vejo você falar muito a pessoa não usar muito o celular na hora de dormir, desligar 2, 3 horas antes. A pessoa fica muito ligada ainda e aí acaba dormindo mal. Isso seria um problema? Se a gente for puxar isso, é uma aula inteira, né, Michael? Se nós vamos falar da filogenia, da ontogenia, que o homem teve milhões de anos de evolução e que o celular é algo recente, que o nosso globo ocular, ele não foi feito para ficar vidrado aqui, ó, porque nosso olho foi feito para a gente fugir. Nós viemos de uma evolução onde o nosso olho foi feito para fugir. Nós éramos presa fácil dos animais. Hoje, nosso olho fica aqui, ó. Quando o nosso olho fica preso aqui, horas e horas e horas, ele atrofia. Por isso que até 2040, 60% da população ela vai ter problema visual. Porque nós perdemos a lubrificação do olho. Então, quem tem ótica vai ganhar muito dinheiro. Vai vender óculos, vai vender muita lente para as pessoas a fuzel. Porque é o tipo de qualidade de vida que nós estamos perdendo. Então, se eu não me doutrinar, e se eu não tiver uma habilidade nisso, eu vou me prejudicar. Então, nós temos que ter regras. Então, tanto é que eu vou lançar agora no Celebration Power Life o livro 21 dias com Tânia Zambon. O que nós podemos fazer para criar de hábitos bons para que a gente cultive? Você está falando com uma pessoa que tinha 62 quilos a mais. Você está falando com uma pessoa que tinha uma qualidade de vida horrível. Eu dormia 3 horas por noite. Eu hoje tenho uma vida com energia, com alegria, com felicidade. Hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha. Mas eu tive que aprender a duras penas a mudar, me alimentar. Hoje eu não como glúten, hoje eu tenho regras que eu sigo para ter uma vida melhor. Mas e quando você vai falando tudo isso, né, doutora, o desafio maior, né, da mudança, né, porque a mudança, primeiro porque as pessoas elas não têm clareza, elas acham que estão fazendo tudo certo. Então, as pessoas que estão aí nos assistindo, a mudança ela tem um ciclo, né? Que o primeiro é ter clareza, é saber que está fazendo errado, né? É começar... Ter clareza, ter consciência que está fazendo errado. Consciência, a dificuldade é ter consciência. Segunda coisa é o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Passando dicas, falando... Mas a terceira mais importante é tem que querer. Tem que querer mudar. Tem que querer mudar. E aí querer sair disso aqui. Exatamente. Porque a depressão, ela evolui. Nós estamos falando da depressão, mas tem a TDM. Transtorno da depressão maior. Que aí sim, meu amigo, te leva para uma cadeira de rodas. Aí, quando eu for falar em TDM, aí tu vai para as últimas. Aí é o suicídio. Aí, às vezes já chegou tarde demais. Eu peguei uma paciente, né? 6 anos, a mãe pegou ela no 3º andar para se jogar. Eu tô falando de uma criança. Exatamente. Aí é TDM. Mas, Tânia, como é que uma criança de 6 anos... Ou seja, isso aí também tem hereditariedade. Então, nós temos que cuidar desde... Claro, eu estou falando aqui de um luto que perdeu o pai. Então, tudo isso nós temos que ter muito cuidado. Exatamente. Nós temos hoje que ter as 2 antenas muito ligadas. Por isso que eu falei que a depressão, ela pode estar dentro da sua casa, no seu quarto, sua sala, no seu negócio. Então, ela não é brincadeira, gente. 2020 vai ser... eu lembro que quando eu estudava, isso já na época da faculdade, há um tempo atrás, quando eu estudava na neurociência, o meu professor dizia assim, ó, a depressão, ela vai ser o mal do século. Eu achava que bobagem. Né? Naquela época, eu estudava doença cardíaca, cardiovascular era o auge. Não, as doenças cardiovasculares vão mandar no mundo. As estatinas aqui. Na minha cabeça, eu jamais pensava que a depressão ia dominar. Agora saiu a Organização Mundial da Saúde decreta que em 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Já está decretado. E é. Então, como isso é forte, e é uma coisa assim, ó, que leva as pessoas ao suicídio, porque ela começa a ter pensamentos suicidas. A tristeza, ela não te dá pensamento suicida. Ela te dá angústia, ela te dá um mal-estar, mas ela não te dá pensamento suicida. E o pensamento suicida, ele te leva à execução. Então, você vai ver pessoas que até pouco tempo atrás, você jamais diria que teria coragem para fazer algo assim. E são pessoas... Então, cuidado. Depressão é doença,
tem que ser levada a sério, não é brincadeira nenhuma. Tu vai ver pessoas deixando cartas. E é uma coisa que tomou uma proporção, porque as pessoas estão muito solitárias. Então, essa solidão das pessoas faz com que elas tomem essa posição. Ao mesmo tempo que tem milhares de amigos no Facebook, elas estão cada vez mais sozinhas, né? Veja bem, já tem uma estatística, né? Por mais que você tenha centenas de pessoas na internet, você só se comunica mesmo com 6. 5, 6, né? 5 ou 6. Então, isso é estatístico. Então, não é uma falsa ideia. Nós temos 8 doenças hoje da internet já pela DSM-5, que é dentro da medicina. Uma delas se chama depressão por Facebook. As pessoas vendem uma ideia na internet, elas vendem uma falsa ideia. Você não vê ninguém botando o dedo no nariz ou limpando a bunda na internet. Não, elas vendem uma ideia, o quê? O eu social que elas querem vender. Elas tiram uma foto maquiada, arrumada, elas querem vender o eu social. Elas precisam ser validadas, já que elas não são validadas em casa, elas não são validadas como elas gostariam de ser, elas precisam ter o like. Aquele like que as pessoas dão, aquela curtida que as pessoas dão, é onde elas se sentem valorizadas, amadas. Então, a forma de reconhecimento hoje mudou. Então, o que mudou, na verdade, é a cultura. E doutora, há poucos dias a gente fez uma Extreme, né? Extreme, e o Extreme, ele Extreme, tem né? muita... Quem fez Extreme já vai colocando um like. O Extreme aí dá um oi aí, pra nós aí. Um rei. E a gente vê que a felicidade está mais próximo do que as pessoas imaginam. E está nas coisas que elas já têm, né? Elas já têm. Então, o Celebration também ele traz isso, né, doutora? Esse autoconhecimento, essa clareza da minha vida. Porque eu percebo que as pessoas estão muito perdidas com essa comunicação toda, com a internet. Hoje são mais de uma rede social. Tu quer estar em todas, tu quer falar com todo mundo. Eu vejo mesmo, eu tive que me policiar com o WhatsApp, porque senão todo mundo quer falar contigo toda hora. Você não consegue viver mais. Não, você tem que se impor, né? Porque senão você vive escravo do telefone, do celular, você não vai viver. Então você tem que se impor, são regras que você tem que se colocar. Hoje é um dos desafios, né, doutora, das pessoas deixar o celular do lado. Por que existiu os 10 mandamentos? Eu não estou falando de religião aqui, gente, mas por que existiram os 10 mandamentos? Exatamente. Porque o caos imperou. E quando você não tiver regras, não matar, não furtar, não, aliás, regras têm que existir. Então, o celular é a mesma coisa. Você tem que viver. Se você viver em função do celular, você não vai viver. Exatamente. Por que o sono... Quando a gente faz a higienização do sono para dormir, uma das regras é 1 hora antes de dormir, largar o celular. Porque a luz do celular... Anota aí, galera. Essa é a dica. A luz do celular... O fato de você olhar o celular antes de dormir... Fica o cérebro muito... 20 minutos, tudo aquilo que você olhar 20 minutos antes de dormir, o teu cérebro registra. Se tu olhar coisa ruim na internet, se você pegar uma mensagem ruim na internet antes de dormir, o teu sono REM vai entrar. Então, 20 minutos antes de dormir, o ideal é tomar um copo d'água, para que a tua homeostase, que para você não levantar e não ter nada súbito e não te dar alguma coisa interna no teu corpo, né? No teu organismo interno, para te ter uma boa homeostase. O Lair Ribeiro fala isso muito. É um dos homens que eu mais tenho respeito, porque... é o maior cardiologista hoje do Brasil. Segundo, pela idade dele, é um cara que é inteiro, dá aula das 8 da manhã para nós, às 8 da noite. E assim, é uma lenda viva, que Deus lhe dê muitos anos de sabedoria, respeitado no nosso meio, até não poder mais. Preconiza, né, a saúde no meio, e ele é fantástico nisso. E tudo que eu aprendo com ele, eu passo para os meus alunos, eu replico o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é para isso, né? Eu quero mandar um beijo aqui para a Vanessa Kuhn, para a Vera, né? Para o Giovanni Bernini, lá de Concórdia, ele que é o nosso aluno da universidade. Esse é case, que está batendo todas as metas na universidade. Um beijão para eles. Lembrando que quem compartilhar nossa live... Compartilha aí, marca gente. Marca um amigo, vai. Aliás, gente, Celebration tá vindo com tudo. Hoje nós fechamos parcerias com uma grande franqueadora de São Paulo. Vem novidade muito grande por aí. Muita gente vindo para Celebration Power mais de 5.300 pessoas já confirmadas. Hoje já chegando novidades. Hein, Michel? Terça-feira. Amanhã tem novidades no pedaço. Com certeza. Estamos chegando ao final, gente, da nossa live. E, doutora, eu prestei atenção um pouquinho de tudo que você falou. Gente, tem muita pergunta que vai dar pra responder, mas depois inbox eu respondo, tá, Manu? Isso. Manda aí, Thaís, depois inbox eu respondo. Mas eu queria fazer um resumo do que você falou, então, hoje. A importância...
de tudo que você falou para mim, volta de novo a importância do condicionamento da mente. Eu ouvi gente dizendo ali, eu quero mudar, mas eu não consigo, eu já tentei. Então, assim, vem as regras, o condicionamento, criar esses novos hábitos seria o primeiro passo das pessoas, tipo, elas se comprometer em desligar o telefone 1 hora, 2 horas antes de dormir, se comprometer a fazer as ações. Quais são... Hoje, o condicionamento da mente e a pessoa se comprometer com isso seria a mudança dela, o primeiro passo? Veja bem, só pensamento positivo não resolve. Tem que ter ação. Isso, eu vou dar um exemplo para você. Eu conheço muitas pessoas que, vou dar um exemplo sempre, coloca um chip, tira o chip, engorda tudo de novo. Coloca balão, tá gástrico, tira o balão, engorda tudo de novo. Você tem que mudar o teu mindset. Você tem que mudar a tua postura. Todo hábito, ele precisa ser incorporado, instalado. Então, esse negocinho... Eu conheço pessoas que, eu brinco muito em aula, que arrota Jesus, mas não pratica. Não adianta você falar. Fazer. Não, você tem que executar. Então, uma das coisas assim, se você quer emagrecer, não adianta você simplesmente fazer alguma coisa um mês e não cumprir. Você tem que mudar. Exatamente isso, Michael. Vou dar um exemplo para você. Hoje, eu tenho 60 quilos a menos, mas eu não como glúten. Eu não como nada que tiver lácteo e eu também não como açúcar. Mas essa é uma opção que eu, Tânia, encontrei para minha vida, que me trouxe mais energia, que me trouxe... Eu não tenho mais doença infecciosa, não tenho inflamação, mas foi uma opção da minha vida. Eu hoje troquei coisas. Eu não tomo bebida alcoólica porque o meu corpo, 70%, 90% é água. O meu combustível é água. E é uma opção que para muitos pode ser dolorosa. Mas aí vem de encontro ao eixo da decisão que você ensina no coach, qualquer decisão você prazer. Que qualquer decisão você paga um preço, né, doutora? Vou dar um exemplo para você. Uma escolha, uma renúncia. Uma escolha, uma renúncia. Mas um vinhozinho, uma cervejinha. Cara, o nosso corpo, ele foi feito para durar 140 anos. Olha só o que eu vou fazer para ti. Olha só, o nosso corpo, ele foi feito para durar 140 anos. Ok que tu gosta de alguma coisa, eu entendo você. Mas eu não vou deixar de tomar. Beleza. E eu concordo contigo. A gente faz de tudo para viver 70. E eu concordo contigo. Um vinho é bom, e beleza. Mas então, curte isso e vive teus 70, 80. Eu vou curtir os meus 100, pelo menos. Porque é uma opção, você vai pagar um preço. E é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Ter sucesso é uma escolha, doutor? Ter sucesso é uma escolha. Ter uma família... Ter uma família como você quer é uma escolha. A gente vai pagar um preço. Ter a saúde que você quer. Ter um negócio que você quer. Uma saúde que você quer. Quando você escolhe uma mulher para casar, você renuncia às demais. Todas as outras. Quando você renuncia a todas as outras. Porque tu não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Porque vai dar problema. Você não vai conseguir. Então, tudo na nossa vida são escolhas. E quando a depressão também é uma escolha. Por que tô dizendo isso, Tânia? Porque quando você diz assim, cara, tudo bem, eu tô no momento de depressão, vou procurar um médico, eu quero me tratar. Esse é o primeiro passo. Eu tô no momento assim, beleza. Vou começar com medicação, vou começar a procurar um tratamento. Esse é o primeiro passo, tu precisa de ajuda. Vai lá, faz o tratamento, 15, 20 dias vai começar o tratamento a funcionar. Vamos fazer uma atividade física, Eu sei que... mas é difícil no início? Claro que é. É difícil emagrecer 60 quilos no início? Claro que é. É difícil recomeçar um casamento no início? Claro que é. Meu filho, se eu fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que ter foco. Foco, força e fé. Isso eu ensino para os meus alunos e para os meus filhos. E um PA, que é um plano de ação. Doutora, eu quero mandar um abraço aqui pro Rodrigo Junqueira, nosso querido aluno. Nosso coach, Beijão. Que tá lá em Portugal arrasando. Já voltou. Chegou essa semana. Seja bem-vindo à casa, meu querido. Mas eu quero dizer assim... Um abraço pro Alexandre PVS, que eu vi ali Cadê também. Nosso tá aqui, presidente, Alexandre, nosso beijão. case de sucesso. Vai ser o maior case do ITZ. Eu tenho certeza. Doutora, então, para nós encerrar e fechar essa nossa live, vamos deixar para as pessoas que estão nos vendo, qual é a escolha que você faz hoje para sua vida
na sua saúde. Eles vão ter que tomar uma escolha, porque a vida começa... Aquilo que você diz no coach para os seus alunos, a vida começa agora. Não interessa quem você foi, interessa o que você vai ser daqui para frente. Então, qual escolha que vocês vão fazer hoje para mudar um hábito que você não queira na sua saúde? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Dos antidepressivos, os que mais fazem efeito, os antidepressivos, 8 a 12%. Olha só. O antidepressivo, que tem recaptador de serotonina... Também quando você faz caminhada, 40 minutos de caminhada, faz efetividade cardio, libera a serotonina. Veja só, então, a atividade física que faz vasodilatador também libera a serotonina, libera a noradrenalina e baixa captação de dopamina. Então, a atividade física vai auxiliar. Uma coisa que eu falo em aula, você já viu uma pessoa com depressão dançar? Não. Não. Porque o dia que você vê uma pessoa com depressão dançar... Ele não é mais depressivo. Então, a alegria de dançar, a alegria de puxar uma pessoa para fazer uma atividade física, de viver... A gente vê que muitas pessoas chegam no curso sobrevivendo. Sobrevivendo. E lá dentro ela modifica. Então, por que muitas vezes alguém entra no Extreme Survivor e ao sair ele diz assim, ó, toma, o que é isso? São os 8 medicamentos que eu trouxe pro curso. Uhum. E ele me devolve, na minha mão, os 8 medicamentos. E ele não volta mais a tomar. Porque é uma decisão que ele tomou. E a partir daquele momento ele percebe que ele pode controlar isso aqui. Ele aprendeu, ele tomou uma decisão. E essa decisão é aquele trilho lá na floresta que diz, chega, deu. A partir de agora eu vou cortar aqui. Eu vou coordenar isso. Então, o que muda a sua vida não são suas condições, são suas... Decisões. É as suas decisões. Eu quero mandar um abraço pro Lu, quero dar um tchau para todos que estão nos assistindo. Lu, beijo de lá de Londrina, que é um dos caras mais talentosos que nós conhecemos aí. E eu quero mandar um beijo para todos vocês aí que assistiram a live. Lembrando que quem compartilhar nossa live, marcar um amigo, amanhã até o meio-dia vai saber se ganhou o seu passaporte para o Celebration Power Life. E talvez a decisão de compartilhar essa live possa mudar a sua vida. Então que você tome as melhores decisões hoje ao desligar aqui. Beijo para Daniela de Londrina, nossa Nutri querida. Um grande abraço, uma grande nutricionista de Londrina. Exatamente. Então, gente, pega uma folhinha em branco e diga qual decisão você vai tomar. Nós temos 6 meses pela frente para fazer o melhor ano da nossa vida. Qual decisão você vai tomar hoje? Qual decisão você... Agora, mas como a Tânia diz, né? Não é com os outros, é você com você mesmo. Então, muito obrigado, Tânia. Um grande beijo. Até a nossa próxima Terça do Conhecimento, Michael. Valeu, galera. Tchau. Um grande beijo. Até a próxima. Hey!